O dia 1º de agosto amanheceu com a notícia de que o colega advogado e professor Marinho Soares recebeu a Polícia Federal em sua casa para uma busca e apreensão sem a presença de um representante da OAB e por conta apenas dele ter recebido honorários de um cliente seu, já que ele é advogado criminalista. Parece, ao que foi informado, que esse cliente dele estava sendo investigado e a busca e apreensão teria sido com essa finalidade. Porém, ele não recebeu as explicações durante a abordagem policial em sua residência, durante a violação do seu domicílio, e também apenas teve acesso posteriormente ao buscar por e-mail a explicação daquilo que se tratava. E ele mesmo gravou um vídeo apontando a criminalização da advocacia e, coberto de razão, ele está tendo essa finalidade. É um absurdo. Sem a presença do advogado já tem aí uma nulidade para aquele processo, e se não houver nenhuma evidência de autoria do delito ou coautoria de um advogado, não se justificaria essa violação dali dos seus meios, tanto da sua residência como dos seus meios de trabalho, que é o celular que foi apreendido pela polícia. Hoje o celular ele é fundamental para que a pessoa possa utilizar para se comunicar com seus clientes, e essa conversa ela está protegida pelo sigilo profissional. É um poder-dever, o advogado tem o dever de cumprir esse sigilo e também tem o direito de ter esse sigilo respeitado. Então, foi violado o exercício da profissão, e isso repercute em toda a advocacia. E não apenas a advocacia, também a própria questão democrática, porque se você suprime essas prerrogativas da advocacia, você impossibilita que cada cidadão possa ter o pleno direito à defesa. E o problema maior é que isso se iniciou há poucos anos atrás no Brasil e se virou uma regra. Então temos que tratar todos com igualdade perante a lei, e essa lei dos direitos fundamentais, principalmente os direitos de primeira dimensão, são os direitos do indivíduo, eles precisam ser preservados, porque é a única forma de termos uma democracia vigente no nosso país. Agora, a gente tem que não pode ter dois pesos e duas medidas, porque durante a investigação e a punição dos atos do 8 de janeiro e também os atos praticados pela OAB para perseguir advogados, como ficou evidenciado pelo Twitter Falhas Brasil, por exemplo, dentre outros que eu já fiz vídeos comentando sobre isso, são atos que foram tão ou mais graves do que esse, porque no caso do 8 de janeiro, desde o momento da prisão, houve uma perfídia, houve uma vacinação compulsória, uma coleta compulsória de material genético dos presos, houve excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, de prisão preventiva, também incompetência do juízo e, além de outras nulidades processuais que eu tive a oportunidade de abordar em um artigo publicado no site do Brasil Sem Medo, cujo título é 8 de janeiro, o aniversário da infâmia nacional. E lá eu abordo todas essas nulidades processuais, convido vocês para lerem esse texto, que é muito esclarecedor. E, além disso tudo, essa perseguição ideológica que a OAB também tem apreendido, não apenas pelo que foi denunciado pelo Twitter Falhas Brasil em relação ao Conselho Federal da Advocacia, mas também a OAB Bahia, que depois de novembro de 2022, quando teve um requerimento formulado para que ela se posicionasse contra as violações de prerrogativas e de direitos fundamentais ocorridos no seio de investigações no STF, a OAB negou e arquivou aquele processo da seccional Bahia. Outras seccionais se manifestaram, sim, mas, pelo contrário, depois do 8 de janeiro, a OAB Bahia enviou um ofício para o Conselho Federal da OAB pedindo para que investigasse advogados e punissem, considerando pela idoneidade moral, e os excluísse e impedisse que eles continuassem a exercer a profissão. Ora, como não podemos dar dois pesos e duas medidas para casos como esse, nós precisamos dar um tratamento igualitário e defender os direitos fundamentais e o ideal de democracia liberal que nós temos, porque é a única forma de preservar justamente a liberdade de expressão e como direito absoluto, ainda que haja a responsabilização posterior pelos atos, mas jamais a censura, e as prerrogativas dos advogados. São dois
direitos que andam juntos, que precisam ser defendidos, e toda a classe dos advogados que trabalham perante as burocracias do Estado conhecem muito bem como funcionam e precisam se unir e ter um conselho que os represente para poder fazer essa defesa do Estado Democrático de Direito, das prerrogativas do advogado e dos direitos fundamentais, independentemente da visão política de cada pessoa, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, sejam as concepções filosóficas e religiosas das mais diversas, tem que haver esse tratamento igualitário. E eu quero aproveitar esse momento em que presto a minha solidariedade ao professor Dr. Marinho Soares, para também chamar atenção para essa questão da OAB, que o Brasil vem enfrentado, e também do STF, que vem enfrentado, infringindo os direitos fundamentais assegurados na Constituição e também o regime democrático. Então, em defesa da democracia e dos direitos fundamentais, peço que os advogados se unam em prol da defesa dos direitos fundamentais. Um abraço a todos.